chegue-se mais. Bora assistir ao segundo episódio do Cadeira na Calçada. O tema de hoje já é polêmico e com nossos convidados especiais, ele ficou ainda mais provocador. A pastora Jaque Chanel, fundadora da primeira igreja trans do Brasil e defensora do evangelho inclusivo, encontra com o pastor Berloffa, antifundamentalista, teólogo e escritor, para um bate-papo raro e inspirador. Esse tipo de pergunta sobre o que você queria ser quando você crescer, quais eram os seus sonhos, eu parei para refletir sobre isso recentemente e eu consegui entender que eu mesmo, como pessoa, nunca tive um próprio sonho ou uma meta de vida, porque estando dentro da igreja, você é formado pela igreja. Então, as minhas metas, os meus sonhos estavam sempre nas mãos de Deus. Hoje eu consigo entender que a religiosidade, inclusive, formou isso em mim. Eu não tive um sonho. Eu me formei sempre buscando um possível sonho de Deus. Eu demorei muito tempo, Jaque, para descobrir que a igreja não era inclusiva. Eu sou nascido em 86, então a década de 90 ali, onde o movimento evangélico deu o maior salto, você deve ter vivido tudo isso, né? Uhum. Eu cresci junto com este crescimento e para mim a igreja era ótima. Ela funcionava, para mim ela funcionava. Eu sou um homem cis, branco, sempre fui pobre, mas nunca fui da classe mais marginalizada, então para mim ela funcionou, ela me ensinou. Se hoje eu estou aqui, se eu sei falar em público, se eu fiz faculdade, de alguma forma, foi porque eu vivi nessa igreja. O problema é quando a gente olha as outras experiências, as outras existências. E eu demorei um bocado para entender. Para entender, não. Entender eu ainda não entendi. Para ver, porque a igreja ela te coloca um cabresto mesmo, daquele tipo que... E aí você olha de dentro da igreja, de dentro da religião, os marginalizados, seja lá qual for, e o discurso de dentro é só vir. Estamos aqui de portas abertas, estamos fazendo convite, inclusive. Mas o convite vem com as regras, o convite vem com um monte de imposições que só serve para quem já estava lá dentro. Mas eu tenho a impressão, e tenho compartilhado com amigos, amigas, que a gente está vivendo um momento histórico da igreja, que começou mais ou menos, lógico, o que você fez, o que o reverendo Caio Fábio fez lá atrás, abriu esse caminho. Sim. Em 2018 veio a gota d'água, acredito eu, que foi o abraço que a igreja deu no que eu considero uma nova forma de fascismo político. Ali eu já sabia que a igreja não servia para todo mundo, que a igreja não era útil para todo mundo, mas eu ainda estava me segurando lá dentro. E eu rompi com isso e milhares romperam com isso. Então o que está acontecendo depois de 2018, agora, o que está acontecendo aqui agora, que tem uma pastora trans, um pastor herege, falando com um monte de gente aqui filmando a gente, isso é histórico. Isso é histórico. Você começou isso lá atrás. Obrigado, inclusive. Obrigado, viu? Obrigado. Sabe o que eu sofro? Eu sofro hater, eu sofro xingamento. Eu imagino. Não, mas isso não me afeta. Me xingam de herege, xingam minha esposa, xingam meu filho. Dói, é que dói, mas agora eu não consigo imaginar o que você passou. O fundamentalismo é violento contra as minhas ideias, mas não contra mim, não contra a minha existência. Sim. Agora, o que eles combatem é a sua existência. A nossa existência. Então eu não consigo nem imaginar o que você já passou nesse tempo. A rede social, a internet, é uma forma de democratizar as narrativas, né? Sim. Eu não teria espaço para falar o que eu falo em qualquer outro lugar que não seja um espaço criado por mim, mim, entre aspas, né? Porque se o Zuckerberg quiser derrubar minha conta no Instagram, acabou também. Sim. Mas, entre aspas, é meu, né? Entre aspas, é democrático. E eu me lembro, em 2018, e eu estava dentro de uma igreja que não se posicionou, que já foi ruim demais para mim, porque quem não se posiciona, para mim, já está posicionado, né?
E aquilo acontecendo, aquela pressão, eu era um pastor da igreja, então aquela pressão de, olha, não fala isso, não fala aquilo. E um dia eu fiz um post no Facebook, num dos milhares de grupos que surgiu em 2018, com os nomes tipo evangélicos contra o fascismo, evangélicos contra... Num desses grupos, um dia eu comecei a ler os depoimentos ali, e era só depoimento do nível, fui expulso da minha igreja, o diácono da minha igreja está me ameaçando de morte, não era para mim estar rindo, mas não é para diácono estar ameaçando os outros de morte por causa de política. Então hoje eu dou risada de um fato extremamente dramático na época, e diante disso eu fiz um post naquele grupo, que eu lembro do começo, que era assim, ó, sou pastor evangélico ordenado, dei até uma carteirada, ordenado e sou a favor de. Aí comecei, políticas pró-aborto, descriminalização, e fui. E esse post mudou, porque foi aonde meio que descobriram, né, que havia pastores posicionados. E foi ali que meu Facebook deu um primeiro engajamento. E a partir dali eu comecei a trabalhar nas redes sociais, rompi com aquela antiga igreja, saí, tudo bem, e comecei um trabalho hoje. Então hoje a rede social, para mim, ela é uma ferramenta democrática que dá espaço para a gente falar o que quer. Eu fico honrado porque o que está ganhando relevância não sou eu ou a minha figura, é o discurso, é a causa. E se hoje a gente tem figuras como o pastor Henrique Vieira, que é um pastor progressista, posicionado, de uma teologia afirmativa, que deve estar lá com 500 mil no Instagram, que conseguiu se eleger deputado, é óbvio, por causa da ciência. Isso é uma vitória para a gente. Ao lado de Erika Hilton. Exatamente. Então, para mim... É impossível de você não participar, de você não estar dentro. Para mim, a rede social ela é história. Importantíssima, ela é revolucionária, e é com ela que a gente vai conseguir fazer. Já estamos fazendo história, na minha opinião. Tem os haters, tem. Eu amo hater. Hater dá engajamento. Eles falam coisas criativas sobre você que você nunca imaginou. E os meus maiores virais em rede social foi quando o hater tentou fazer uma coisa. Ó, vamos lá dar uma surra de Bíblia nesse pastor que é herege. 5 mil no Instagram. Então, assim, sabendo administrar, você consegue até usar isso ao seu favor. Eu acho. Falando em respeito em rede social, eu até queria falar, eu vou dar um exemplo aqui com um número. Recentemente viralizou um vídeo meu, que é basicamente eu estou falando assim, por que as religiões de matriz africana são tão atacadas? Esse vídeo hoje está com 2.757.000 visualizações. Uau. E 185 mil curtidas no Instagram. Eu falando que a gente precisa respeitar outra religião. Sim. Nada. Eu não cantei, eu não fiz uma bela música, eu não tive que produzir, eu falei o básico. Um pastor respeitando a religião de matriz africana é tão absurdo para um fundamentalista que viraliza. E aí tem tanta gente tentando fazer um trabalho, né? Fica até a dica para quem for assistir isso depois, pastores que queiram fazer alguma coisa de relevância, não precisa fazer nada. Só para de xingar as religiões, só para de chamar as entidades de outras religiões que são sagradas com o nome dos seus demônios da sua Bíblia, só para de dizer que aquilo é de Satanás ou do mundo, só para de fazer isso. Só respeite é o suficiente para você fazer um bom trabalho. Só parar de chutar. Né? Lembra esse chute icônico, né? Deve ter sido na década de 90 aquilo. Política, religião e futebol. Se isso não se discute, né? A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, seguido de eleição, com a religião dominando, inclusive, tudo isso, né? Então a terapia tem que estar em dia para todo mundo aí, viu? Porque se isso não se discute, são as 3 coisas, acho que mais afetam o brasileiro. Agora, na minha opinião, essas coisas precisavam ser separadas. Futebol é uma paixão. Futebol se discute, na minha opinião, discute. Afinal, é só uma paixão. Política se discute, deve se discutir. E não deveria ser uma paixão. Deveria ser uma causa de você olhar, identificar a política pública e escolher o que é melhor. O problema é que a gente trata a política como futebol.
Então, se eu sou, sei lá, corintiano e o Corinthians perde, eu não estou nem aí. É culpa do juiz, é culpa de não sei o quê. E a gente faz isso com o político. A ponto de ter político com políticas públicas, necropolíticas, matando à vontade, e ainda tem gente apoiando. Porque trata a política igual ao futebol. Agora, a religião realmente não se discute. Na minha opinião, religião se vive, quem quer vivê-la, e respeita as outras apenas. Eu não discuto, eu converso. Eu converso com qualquer pessoa sobre qualquer religião. Discutir no sentido de, não, mas olha só o meu ponto, olha só como a minha... Não faz sentido para mim, porque religião não é algo que você... que nasce na sua mente, é algo que você se identifica, né? É algo mais forte, né? Então, esse convencimento, né? Esse proselitismo de vai na minha igreja, isso para mim é tão babaca, não faz o menor sentido. Conversar sobre religião mas me diz, como é que é? E aí foi uma das minhas maiores experiências, um dia que eu sentei com um babalorixá e uma monge budista, tibetana, e eu conversando, e eu saí daquela conversa encantado, porque os três discutindo, conversando, e nós falávamos exatamente da mesma coisa, só que com nomes, símbolos diferentes, cores diferentes. Então, se a gente conversasse um pouquinho mais de religião, a gente ia descobrir que a gente está falando da mesma coisa. Só que cada um focando nos seus símbolos, tendo isso como paixão e impondo isso contra o outro. Pô, se eu pudesse falar lá comigo, berlofinha de trás, hoje eu acho que eu me encontrei legal, assim. Hoje eu, como pessoa, como pai, como marido, eu sou realizado, né? Graças a Deus. Mas, assim, ministerialmente, minha missão de vida, sabe? Isso nunca foi muito claro para mim. Mas eu acho que eu tô entendendo ela agora. Eu acho que eu tô no momento que eu tô falando assim, eu acho que eu tô entendendo a minha missão. Agora eu acho que eu me encontrei. Acho que eu encontrei os meus, encontrei algo que faz sentido legal para mim. E eu tô na igreja desde que eu nasci. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, uma coisa só, eu diria para mim, calma, lá para os 37 anos você vai se encontrar, foca um pouquinho mais, que eu sou muito... para amanhã eu querer ser piloto de helicóptero não custa nada. Foca, porque você vai se encontrar, continue dentro da igreja, até os momentos que eu rompi, falei, essa merda, não, continue lá, porque é de lá que você vai conseguir fazer alguma coisa. Sim. Que lá pelos 37 anos você vai começar a se encontrar e aí você vai se sentir parte e até mesmo, se não for muita prepotência, representante de algo grande. Estou me encontrando. Você está muito mais resolvido, muito mais bem resolvido do que você imagina. Ah, eu vendo essa ideia? Eu estou vendo. Você dizem pode que quando você vende uma ideia com convicção, mesmo que você tenha dúvidas disso, você vende bem, né? Pois é. Pois eu não tenho dúvidas. Não é que você está vendendo. Eu digo, eu te vejo dessa forma. Obrigado. Entendeu? Obrigado.